Ok, vamos lá. Portanto, o assunto agora é relacionado às urnas eletrônicas. Diz um ditado que onde há fogo, há fumaça. Hoje são dia 5 de agosto do ano de 2021, pelas graças do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. E o que eu vou passar para vocês é a verdade sobre as urnas eletrônicas. Eu tenho algumas observações a fazer. Fiquem ligados, eu volto já já após o nosso intervalo. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Cal7 se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas, né? Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Cal7 se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Cal7 continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Cal7. Enquanto vida nós tivermos, nós vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Pimenta nos Olhos, Marcelo Maran. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações interessantes. O Correio Brasiliense, na sua folha de política, ele chegou a publicar na época em que o chefe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né, Giuseppe Dutra Janino, que ele havia deixado o seu cargo depois de 25 anos de serviços prestados à Justiça Eleitoral. Ele ficou conhecido como o pai da urna eletrônica, né? Ele participou do projeto que fez, né, que projetou esse equipamento. Ele deixou a seu próprio pedido o cargo, imagine para onde que ele foi. Trabalhar com o senhor ministro Barroso. Portanto, ele, que é o senhor, vou repetir aqui o nome dele, senhor Giuseppe Dutra Janino, após 25 anos de serviço prestado à Justiça Eleitoral, ele então mudou-se de posição. Ele teve um grauzinho mais alto, ele foi trabalhar com o ministro Barroso. Bom, vamos a alguns detalhes aqui do porquê eu estou falando do senhor Giuseppe. O senhor Giuseppe é o mesmo cidadão que escreveu, né, uma correspondência, uma denúncia de acesso indevido de dados relativos aos sistemas eleitorais e ao projeto de hardware da UE 2018. Ou seja, em 2018 as urnas haviam sido fraudadas, entre aspas, ou seja, haviam sido acessadas de forma indevida. Isso, ele mandou esse ofício como secretário de Tecnologia da Informação no dia 7 de novembro de 2018. No dia 7 de novembro de 2018, quem era o presidente do TSE? Era o presidente do TSE, o atual ministro, né? O nosso atual ministro, que faz parte aí da nossa Corte Suprema, o ministro Luiz Fux, era o que presidia naquela época e recebeu esse ofício. Muito bem. De lá para cá, nada foi dito, nada foi falado. O que nós temos agora é a Polícia Federal deixando bem claro que as urnas, elas podem ser violadas, elas são violáveis. Eu não disse que a Polícia Federal afirmou que as urnas foram violadas. Eu disse para vocês aqui agora que elas podem ser violadas. E aí, em seguida, todo esse processo vem à tona esse documento que já tinha sido entregue ao Supremo Tribunal Eleitoral, afirmando que em 2018, nas eleições de 2018, havia sido invadido o sistema do TSE. E isso perdurou por muito tempo. Essa invasão, logicamente, nela houve cópia do sistema, que é o código-fonte, para que vocês entendam bem, é como ter acesso à casa de vocês. Vocês têm a chave, né, e tem documentos guardados lá no seu quarto, que pessoas querem. Então, de repente, essa cópia da chave é distribuída, alguém
pega essa chave de uma forma indevida, entra na sua casa e pega seus documentos? Ou você acredita que aqueles que querem pegar os seus documentos dentro da sua casa, tendo a sua cópia de chave, não vão fazê-lo? Pois é, então imagine o que aconteceu nas eleições de 2018. Dizem, né, que alguns analistas dizem que em 2018 o Bolsonaro já havia ganhado no primeiro turno, mas que então resolveram deixar passar mais essa, porque a pressão popular era muito grande, após aquele incidente com o presidente, onde aquele ser das trevas, o Adélio, havia esfaqueado o presidente, a mando de partidos políticos do Brasil e de outros envolvidos, o que inclui empresários, inclui juristas, etc, 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 né? Então aquilo ali foi tudo armado, foi tudo articulado. E o Giuseppe, exatamente esse, quem chegou a ser, né, uma pessoa que participou da criação dessa urna eletrônica, após 25 anos, engraçado, e de repente ele deixa de participar do TSE como um profissional, né, como um dos criadores daquele sistema, e passa a ocupar o gabinete do ministro Barroso. O ministro Barroso, que esse de forma ferrenha, está combatendo aí a utilização do voto impresso auditável, ou seja, permanece as urnas eletrônicas, mas então nós teremos um voto impresso auditável. Então não é que vai voltar o papelzinho, vocês têm que entender bem. A urna eletrônica permanece. Você digita o número. Após você digitar o número, e dizem, muitas pessoas afirmaram para mim, afirmaram para mim, aqui na cidade de Sete Lagoas principalmente, de que elas foram até a urna eletrônica, apertaram para um determinado candidato e ali apareceu a foto de outro e encerrou o sistema. Reclamaram e não deu em nada. Isso aconteceu em todo o Brasil. Então, para que isso não volte a acontecer, o que seria o voto impresso auditável? Você vai apertar o número do seu candidato, independente de quem ele seja, você vai ver ali confirmado, um papelzinho confirmando ali que no candidato que você votou, você dá o ok, aquele papelzinho cai numa urna ao lado, lacrada, para que, se houver dúvidas, você possa depois solicitar para que seja feita a contagem e para ver que realmente bate com o que saiu de boletim da urna eletrônica, com o que saiu, logicamente, ali naquele voto auditável. Ou seja, o TSE em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, vai dar o resultado geral da eleição e, se não houver concordância, vai se verificar, então, através desses documentos, ou seja, através desse voto impresso que está ali naquela urna lacrada, a contagem dos votos. Então, não existe possibilidade nenhuma de haver uma fraude, né? A não ser que alguém violasse ali aquela urna de papel, mas ela é lacrada, aquela urna onde contém os papéis, mas ela será lacrada. Então, a melhor maneira, e está sendo sugerido isso, é que seja adaptado essas urnas eletrônicas à máquina do voto impresso auditável e que logo ao final, já se acrescenta isso, logo ao final das eleições, que seja ali pelos próprios mesários, pelos representantes de cada partido, que seja auditado ali por todos eles a conferência daqueles votos. Uma vez que é 300 e poucas pessoas que votam em cada urna no Brasil. Então é possível fazer essa conferência. É possível os partidos se unirem e quererem a lisura do processo. Eu vou dizer para vocês aí, não resta a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida que nas eleições de 2014... né, a vitória teria sido do Aécio. É muito estranho a maneira como foi conduzida aquela eleição. 2 horas antes de fechar definitivamente a contagem dos votos a nível de Brasil, onde o Aécio estava disparadamente na frente da Dilma, a coisa começou a virar de uma tal forma em regiões onde não havia possibilidade de tantos votos fazer aquela diferença que fez. O Aécio ganhou as eleições de 2014. Eu tenho certeza, nas análises que nós podemos fazer, que houve algo muito estranho nesse finalzinho das eleições de 2014. Bom, após as eleições de 2014, nós tivemos as de 2018, que todos vocês, logicamente, acompanharam, né? Foi um fato lamentável para o Brasil, atentado contra o presidente, contra um candidato a ser chefe da nação, que hoje é chefe da nação. E aí, de lá para cá, outras formas têm se tentado fazer para poder desmotivar as pessoas
a ir atrás do seu sonho, quer ver as eleições limpas, quer ver um Brasil limpo, quer ver um Brasil sem corrupção. Nós vivemos, eu volto a dizer, momentos tristes na história do Brasil, muito tristes na história do Brasil. São poucas pessoas que colocam o seu pensamento, o seu corpo e sua alma à frente da nação brasileira. Eu volto a dizer que, lamentavelmente, o que nós podemos ver é que em todas as partes do Brasil existem aquelas pessoas que pensam de uma maneira diferente. Não que seja errado pensar diferente, acho que as diferenças têm que haver. Tem que haver esse conflito de ideias, mas que chegam a um objetivo comum. Mas o que acontece hoje no Brasil é uma esquerda que trabalha de forma, repito, covarde, de forma desleal, de forma a produzir fakes, de forma a introduzir na mente das pessoas aquilo que elas são, atribuindo aos outros. Essa é uma velha tática comunista. Eu gostaria de lembrar também que amanhã à tarde, quinta-feira, amanhã à tarde, né? Hoje são dia 5, então no dia 6, na quinta-feira, nós teremos lá no Congresso Nacional a votação, sim ou não, de forma definitiva, se o voto impresso será aplicado ou não será aplicado. Após 3 longos debates na Câmara dos Deputados, e até mesmo ali pelo Senado, discutiu-se da possibilidade de se votar favorável ao voto impresso. E após a visita do ministro Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mudou-se muita coisa. E eu pergunto, por que, senhores parlamentares? Por que, senhores deputados, que após a visita de um ministro, né, vocês mudaram de opinião? Houve alguma pressão? Vocês têm rabo preso? Existe alguma possibilidade de vocês não ter ganhado a eleição e, de repente, isso vir à tona? O que está acontecendo? Então eu convoco a cada patriota desse Brasil, de Sete Lagoas, de Minas e do Brasil, a pressionar o seu deputado, a nós sermos bem claros que aquele deputado que votar contra o voto impresso auditável, contra a lisura das eleições, seja expurgado definitivamente da política nacional. As eleições é no ano que vem. Então, cada deputado federal, né, nós sabemos que alguns não vão mudar de posição por questão ideológica e eles já têm um grupinho que elege eles. Mas existem muitos daqueles que foram votados por nós patriotas. Que eles agora sejam expurgados definitivamente da política. Nós temos o exemplo aqui em Minas do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, que é atual presidente do Senado e que já foi denunciado, inclusive, pelo Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, como sendo um advogado das mineradoras, da mineradora, né, da Vale, que vai receber bilhões, né, milhões aí pelo seu trabalho como jurista daquela empresa. Ele representa a empresa e hoje é presidente do Senado. É isso que acontece no Brasil, jogo de interesses. Então, não sejamos mais enganados. E para completar e finalizar, eu queria lembrar a vocês que no dia 7 de setembro nós teremos esse grande movimento em Brasília em prol e em defesa da nossa democracia. Haverá um acampamento que deve começar pela sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, porque 7 de setembro é um feriado e haverá desfile em Brasília. Mas a intenção é acampar no sábado, no domingo e na segunda. Nós aqui de Sete Lagoas estamos preparando uma caravana. Para você que é patriota de verdade, para você que me conhece, para você que está aqui em nossa cidade, entre em contato comigo para que nós possamos, então, participar junto com vocês desse grande movimento. Nós estamos projetando aí a nossa ida a Brasília, de Brasília de forma pacífica, para que nós possamos, então, reivindicar que seja o Brasil um país onde se apresente a lisura em suas eleições e onde possamos continuar de forma democrática a viver nesse país maravilhoso que é a nossa pátria. Eu sou Marcelo Maran, deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações e nós retornamos num próximo momento, se Deus quiser, com mais reportagens, com mais apresentações das nossas ideias e do que nós queremos para o Brasil, que é a nossa bandeira continuar sendo a bandeira verde e amarela. Fique com Deus, porque graças a Ele a vida continua e vamos em frente, porque eu sempre digo, o Brasil precisa da gente, não se omita.